Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, a semana 6 do oitavo ano de 2021. Essa última semana do PET, gostaria de agradecer a todo mundo que tem acompanhado meu canal, dado like no vídeo, comentado, compartilhado, né? Fico muito feliz aí com a visita de todos vocês aqui no meu canal. E comenta aqui embaixo, né, qual vídeo você gostaria que eu fizesse, né? E continue acompanhando aqui o meu canal, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar em América Latina no século XIX, ideário republicano europeu e a exclusão e genocídio dos povos originais e escravizados. Bom, desde o processo emancipatório das antigas áreas coloniais espanholas, as lideranças crioulas, brancos descendentes de espanhóis nascidos na América, travavam embates acerca de dois projetos políticos, o federalismo e o unitarismo. Então, a gente lembra aí, né, que a gente já viu que a sociedade da América Espanhola era dividida lá entre os chapetones, os crioulos, né, os mestiços, os escravos e os indígenas. Né? Os crioulos eram aqueles filhos, né, dos chapetones, filhos dos espanhóis que tinham nascido na América. E eles tinham um poder, né, econômico, só que não tinham poder político. Quando a gente começa a ter o processo emancipatório, ou seja, quando a América começa a se tornar independente, essas lideranças crioulas, né, esses líderes crioulos começam a ganhar força. E eles vão defender dois sistemas. Uns vão defender o federalismo, outros o unitarismo. Vamos ver o que é cada um desses aí. Ó. Federalismo. Forma de organização do Estado em que os entes federados são dotados de autonomia financeira, tributária, política e administrativa. E se aliam na criação de um governo central por meio de um pacto federativo. Essa forma de organização surgiu da necessidade, principalmente de países com grandes extensões territoriais, descentralizar o seu poder, devido à sua diversidade culturais, climáticas, sociais e econômicas, pois as necessidades e prioridades diferem muito de uma região para outra. Então, o federalismo é esse poder um pouco separado. Né? A gente tem isso aí nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos da América, cada estado ele tem autonomia de fazer suas leis. Você tem estado americano que tem pena de morte, você tem uns que não tem, você tem alguns que algumas drogas são legalizadas, os outros não têm. Né? E o unitarismo, sistema político baseado na centralização, na unidade. Então, o país ele é governado, né, de forma centralizada. Né? O caso do Brasil, por exemplo. Os estados eles não têm total autonomia. Eles têm autonomia em alguns casos para criar alguns impostos, para criar algumas leis, mas essas leis e esses impostos, né, não podem se sobrepor aos federais. Beleza? Bom, continuando aí, ó. Essa disputa ideológica entre a elite econômica e agora a elite política das recém-independentes nações da América Latina fez com que surgisse o fenômeno do caudilismo. O caudilismo é uma forma de governo de caráter autoritário, repressor e paternalista, controlada pela liderança caudilha, geralmente uma liderança política e ou militar regional, que possui grande carisma e rede clientelista na sua região de comando. A falta de acordo entre modelos a adotar e as disputas caudilhescas acabaram por promover as divisões territoriais das antigas áreas coloniais espanholas na América e a formação de dezenas de países. É o caso, por exemplo, do vice-reino da Nova Granada, que deu origem ao Panamá, Equador e Colômbia. Além disso, mesmo com a participação das classes populares, povos originários, indígenas e escravizados e ex-escravizados e mestiços, as novas nações advindas da antiga área colonial espanhola mantiveram-se controladas pela elite branca. Essa elite branca, crioula, passou a controlar essas novas repúblicas, a manter seus interesses e privilégios e explorar as camadas mais baixas, e não brancas, dentro do ideário racista do século XIX, darwinismo social e eugenia. Então a gente já viu na última aula, né, esse contexto aí, né, esse contexto errado, esse contexto racista, né, de darwinismo social, de eugenia, de que alguns grupos, né, de que algumas raças seriam superiores, outras inferiores, né? Então, eles colocaram isso em prática, né, e acabaram colocando, né, no governo a elite branca, né, e as outras partes da sociedade, indígenas, ex-escravizados, mestiços, acabaram, né, ficando na parte de baixo dessa sociedade, sem privilégios, sem poder político, né, sem poder econômico. Beleza? Bom, vamos às atividades então, pessoal.
Na número 1, diferencia unitarismo de federalismo, aquele quadro que a gente viu lá em cima, né? Dá para vocês resumirem aí o federalismo, né? Federalismo, forma de organização do Estado em que os entes federados são dotados de autonomia financeira, tributária, política e administrativa e se aliam na criação de um governo central por meio de um pacto federativo. Essa é a parte aí para vocês colocarem como resposta, beleza? Então, até aí o federativo. E o unitarismo, sistema político baseado na centralização da unidade, ok? Vamos para a próxima? Na número 2, a gente tem um texto, né? A vigência de imagens profundamente arraigadas no imaginário coletivo, as hordas indígenas que assomam na noite, dificultava que se estudassem os grupos pampeanos para além das noções de saque, guerra e violência. Finalmente, não se pode ignorar a existência de inúmeros preconceitos e lugares comuns relacionados ao índio, ao seu mundo e às relações estabelecidas com a sociedade hispano-crioula, que sedimentaram certa visão monocromática sobre a fronteira e os grupos humanos que se desenvolveram nela. Qual era a visão sobre os povos indígenas na região da Argentina durante o século XIX e boa parte do século XX? Então a gente tem aí um trecho de um texto do próprio Pett que fala: a tese eugênica baseava-se na suposta inferioridade moral e intelectual de negros, indígenas, bem como de descendentes da miscigenação destes povos com pessoas de ascendência europeia. Então essa é a visão que eles tinham, né, dos indígenas, né, uma visão aí racista, uma visão que colocava, né, separava em raças e colocava algumas raças como superiores, outras como inferiores. Lembrando que essa definição foi criada pelos europeus e eles se colocaram, né, como sendo uma raça superior. Mas é uma visão equivocada, é uma visão racista, né, que não tem sentido nenhum. Bom, a número 3, sobre o caudilismo, a ponte alternativa que indica uma característica incorreta desse fenômeno social latino-americano, né? Qual que está incorreta? A letra B, né? Não utilizava o poder econômico pessoal para o alcance das instituições políticas. Claro que eles faziam isso, né? Então o caudilismo, né, que vão ser, né, os caudilhos, que vão ser esses líderes populares, muitas vezes militares, né, paternalistas, eles vão utilizar todas as forças que ele tem, né, para poder influenciar as instituições políticas. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça, né, de comentar aqui embaixo quais vídeos você gostaria de ver aqui no meu canal. Muito obrigado para quem tem acompanhado e até a próxima. Valeu!